Hoje, nós vamos aprender mais sobre a regência verbal. Sexto verbo. Na verdade, aí dois verbos, né? Que são verbos antônimos. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar não vão ter sentidos diferentes. Porém, a regência desses verbos também pode mudar. Eles podem ser tanto transitivos diretos quanto transitivos indiretos. Vamos já descobrir como. Eles serão transitivos diretos quando eles não forem pronominais. O que significa isso? Não ser pronominal. Significa que eles não vão vir acompanhados, de pronomes. Então, quando eles não vierem acompanhados de pronomes, eles não vão exigir uma preposição. Vamos observar. Esqueceu suas luvas, ok? Então, aqui não tem um pronome nenhum, então ele não tem preposição. Esqueci o livro sobre a mesa. Quando é que eles vão ser transitivos indiretos? Esquecer-se de e lembrar-se de. Verbos transitivos indiretos. Quando eles serão transitivos indiretos? Quando eles forem um verbo pronominal, ou seja, quando eles vierem acompanhados de pronomes. E aí ele vai ter uma forma, que vai ser o verbo pronominal, o complemento regido da preposição e, mais o objeto, que a gente vai chamar de objeto indireto, já que temos preposição aí. Então, é só observar. Esquecer e lembrar vai mudar de regência, passar a ser direto ou indireto, pela presença ou não de um pronome, quando ele for não pronominal. Lembrei-me do dia do seu aniversário. Lembrei-me, ok? Aqui, ó, o me é um pronome oblíquo. E aí aparece aqui o do, que é uma contração de D, né? Do seu aniversário. Esqueceram-se, pronome oblíquo aqui, o se, da menina e voltaram para acompanhá-la. Tá bem aqui o objeto, ó. Da menina, do seu aniversário. Preposição aqui, pronome oblíquo aqui, pronome oblíquo aqui. Professora, eu não sei quais são os pronomes oblíquos. Vai lá estudar. Lembra que não estudou colocação pronominal? São aqueles mesmos. Então, ó, presença de pronome, o esquecer e o lembrar ficam transitivos indiretos. Mas, se eles não forem pronominais, aí sim são transitivos diretos. Sétimos verbos, aqui também dois, né? Perdoar e pagar. Perdoar e pagar vão ser transitivos diretos. Quando o objeto direto for uma coisa, quando o complemento dele for uma coisa. Paguei todas as minhas dívidas. Objeto direto aqui é uma coisa, né? Minhas dívidas, todas as minhas dívidas. E ele vai ser transitivo indireto, vai mudar e vai passar a ser transitivo indireto, quando o objeto dele for indireto, obviamente, não for uma coisa, for pessoa. Tá bom? Aí ele vai exigir a preposição a, porque quem paga, paga a alguém. E quem paga, paga alguma coisa, sem preposição. Só lembrar disso. Sofri muito, mas paguei a meu pai.
ok? Aqui o objeto indireto, preposição aqui a. Porque aqui a gente tem como objeto direto, complemento desse verbo aqui, que significa... Porque aqui nós temos como objeto indireto uma pessoa, né? Meu pai. Então, o verbo é transitivo indireto e a pessoa aqui, no caso, o objeto indireto. É fácil de lembrar, né? Só lembrar dessa regrazinha aqui, tá bom? Se for coisa, transitivo direto. Se for pessoa, transitivo indireto. E se forem os dois? Se pagar e perdoar tiver dois objetos. Quando acontecer isso, nós já sabemos. Ele vai ser transitivo, direto e indireto. O primeiro objeto, direto, vai se referir a uma coisa e o segundo objeto vai se referir a uma pessoa. E aí, a regra é a seguinte: quem paga ou perdoa, perdoa algo a alguém. Perdoava aos filhos todos os seus defeitos. Aqui. Perdoava aos filhos, objeto indireto, e todos os seus defeitos, objeto direto. Não se preocupem na ordem dos objetos, não, viu? Toda vez que ele tiver dois complementos, um ligado a ele com preposição, um ligado sem, não importa se o primeiro está ligado com preposição e o segundo está ligado sem, ou se é o primeiro que está ligado sem e o segundo que está ligado com a preposição. Mas sempre a gente vai colocar nessa ordem aqui, transitivo direto e indireto. Não vai dizer que o verbo é transitivo indireto e direto, porque os objetos estão trocados. Primeiro está vindo o indireto, mas a gente sempre diz que o verbo é transitivo direto e indireto. Para vocês não se confundirem com isso também. E aí, pessoa, aqui o primeiro, e coisa, aqui o segundo. Sendo que essa ordem não importa, viu? O importante aqui é que ele tem dois objetos. Perdoava todos os seus defeitos aos filhos. Oitavo verbo, o verbo visar. Visar, no sentido de mirar ou dar visto, tá? Visar pode ter o sentido de dar visto? Pode sim, tá bom? Então, no sentido de mirar ou dar visto, ele é transitivo direto. O atirador visou o alvo. O atirador visou o animal. Objeto direto. Sentido aí, mirar, né? O cônsul visou seu passaporte. Significa que ele vistou. Então, eu viso o exercício de vocês. O exercício, objeto direto. Então, seu passaporte aqui, objeto direto. Nada de preposição, porque o sentido aqui é mirar ou dar visto. Já quando visar tiver o sentido de ter como objetivo, pretender, ter em vista, aí sim ele será transitivo e indireto e exigirá a preposição a, viu? Ele visa ao cargo, significa que ele pretende, ok? Pretende, visa ao cargo de diretor. Aí está bem aqui, ó, a preposição, objeto indireto. Então, toda vez que o sentido for de pretender, de desejar, aí sim, visar será transitivo e indireto. E exigirá a preposição a, viu? Porque a, professora, está aparecendo ao aqui. Lembre-se que o ao é uma contração de a. Nono verbo, o verbo querer. Querer também tem sentido diferente e regência diferente para cada um desses sentidos. Querer, no sentido de desejar, pede complemento sem preposição, sendo então transitivo direto. Quando querer for desejar. Exemplo, os trabalhadores queriam aumento de salário, desejavam aumento de salário. Quem deseja, deseja algo, ou seja, quem quer, no sentido de desejar, quer algo, sem preposição. Então, ele é transitivo, direto e aumento de salário é o objeto direto.
Já no sentido de querer, de gostar, de estimar, aí sim ele vai ser transitivo e indireto, quando querer significar gostar. E vai exigir, então, a preposição a. Será regido pela preposição a. Gostar. Então, as freiras queriam muito ao pequeno órfão, tá bom? As freiras queriam muito ao pequeno órfão. Querer aqui é gostar, elas gostavam do pequeno, não é que elas desejavam o pequeno, não, elas gostavam dele. Então, se gostar aqui tem querer aqui tem o sentido de gostar, ele é transitivo indireto, exigindo então um complemento ligado a ele com preposição, como nós já sabemos. Os verbos transitivos indiretos são esses, ok? E para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos ver por último a regência do verbo namorar. Namorar, no nosso uso cotidiano desse verbo, nós empregamos a regência dele de forma equivocada em relação à norma culta, porque nós usamos ele como se ele fosse um verbo transitivo indireto. E namorar, na verdade, é um verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Não namora a alguém ou com alguém, no caso. Então, o correto da regência do verbo namorar é Ricardo namora Lúcia desde os 12 anos. Ricardo namora Lúcia. Lúcia aqui é o objeto direto. Ou então, Ricardo namora a Lúcia. Ou Lúcia namora o Ricardo. Ok? Sendo o e o a aí artigos e não preposição. A gramática moderna, ela até admite o verbo namorar ser um verbo transitivo indireto, utilizando a preposição com aí, levando em consideração alguns aspectos históricos e etimológicos desse verbo, como, por exemplo, o verbo namorar, ele originou-se do verbo enamorar, que significa estar dentro do amor. E levando em consideração a relação do verbo namorar com o verbo noivar, que é sim transitivo indireto, exigindo a preposição com. Então, por hoje, turma, nós ficamos por aqui. Vimos a regência de 10 verbos diferentes. Analise cada um dos verbos que nós estudamos hoje, faça suas anotações e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, queridos!